Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um canal da autora Priscila Gomes. Eu já cheguei a fazer um vídeo, deu problema, eu tive que cancelar e tô fazendo esse vídeo novamente. Muito obrigada, tô ficando muito feliz pelo feedback de vocês pelos últimos vídeos. E eu acho que essa proposta de fazer os vídeos sem edição, de uma maneira freestyler, mantendo os erros, os respiros. Eu acho que isso transmite um carinho, uma sinceridade, uma proximidade com vocês. E eu quero falar com vocês a respeito do meu livro Demônio, que, como eu falei para vocês, eu quero fazer uma série de vídeos fazendo uma divulgação das minhas obras, em contrapartida, conversando com vocês sobre a construção de um livro, tá? Falando em questão bem próxima da minha realidade, sobre como é comigo, obviamente que com vários outros escritores, isso vai se modificar, isso é normal. Mas falando por mim, quando eu criei o livro Demônio, primeiro de tudo, do que se trata o livro Demônio? Como eu falei também, que eu já gravei, já regravei, eu vou repetir novamente. O livro Demônio é o meu quarto livro, é uma história, vamos dizer assim, quarto porque um dos meus livros ele está traduzido, então, teoricamente, ele é o meu terceiro ou quarto livro. Não sei se está muito confuso. Demônio, ele está disponível para vocês pela Amazon Prime, pela Amazon KDP, e esse meu quarto livro, Demônio, é um livro que fala sobre uma fantasia que tem como proposta o desenvolvimento de uma história como um personagem principal que vem com marcas. E essas marcas, a gente vai compreendendo que ele vai, desde a sua infância, trazendo informações que possam ter sido indícios do que ele é hoje. Teoricamente, meu personagem ele vai passando por várias provações na vida dele, e essas provações muito influenciadas por demônios que estão surgindo ao seu redor, não só ao redor desse personagem, mas ao redor de toda a humanidade. E isso meio que é retratado na história por conta de uma guerra que está surgindo entre o céu e o inferno, porque meio que o céu perdeu o posto. E como que você vai conseguir roubar o céu por assalto? Por conta de corrupções que foram surgindo entre os anjos e até mesmo o inferno também não sabe como vai fazer, porque as almas estão sendo recebidas sem nem mesmo serem pessoas que fizeram coisas ruins, sabe? É como se todo mundo estivesse indo direto pro inferno. E esse personagem principal tem uma grande influência nesse propósito sobre o que está acontecendo, se ele é um anjo, se ele vai ser um demônio, se ele faz parte de tudo isso e quais são essas marcas que vão sendo deixadas nele e que dele vai deixando essas marcas por onde ele passa também. Quando eu construí esse livro, eu tive como propósito diferente da Janela e Retorno com o Passado, porque diferente... Ih, bati aqui. Diferente dos meus dois primeiros livros, eu escrevi meio que freestyle, foi direto. E em Demônio eu já tive uma preparação de construir um perfil psicológico sobre o personagem, construção de cenário pré-determinado. Eu já tive uma atenção maior no desenvolvimento também de uma listinha, de uma ficha sobre cada demônio que iria surgir na história, sem que eu falasse qual era esse demônio, e as características que vão surgindo no ambiente vão dando indícios de quem são esses personagens, esses demônios que estão sendo utilizados ao redor de toda a minha história. O meu livro vai sendo, com essas informações, ela vai sendo meio que entrelaçada, sem que você entenda exatamente e eu vou direcionando, ó, esse é aquele. Não, meio que você vai descobrindo de uma maneira quase que secundária. De repente, lendo por uma segunda vez, você vai compreendendo esses sinais que eu vou dando. Esse personagem é um personagem extremamente destrutivo, um personagem extremamente destrutivo com ele mesmo, e em contrapartida ele vai causando destruições ao redor também, porque ele é como se fosse um imã que vai atraindo essas energias não tão boas assim. Então, é um livro interessante falando sobre uma guerra que vai existindo sobre a humanidade e que a humanidade não tem controle em si sobre isso e que, na verdade, nós não podemos nos entregar para essas marcas que vão sendo sedutoras ao longo do tempo que a gente vai vivendo.
Esse livro é interessante, é um nome que eu fiquei um pouco na dúvida se eu colocava esse título como Demônio mesmo, mas eu acho que não tinha muito o que ser retratado, era realmente... O título representava tudo sobre a história, mas não é esse peso tão grande por conta do nome. Então, apostem no meu livro, vocês vão gostar. Na minha opinião, foi um dos livros que eu tive mais agregador de experiência de escrita em relação ao passado com A Janela, um retorno com o passado. E no futuro, galera, ano que vem, vou trazer mais histórias, que eu já tenho histórias desenvolvidas e já prontas, que eu só preciso lapidar, terminar a revisão e liberar. Tudo isso acaba sendo um furacão, né, e por conta dessa pandemia, mas não podemos mais culpar a pandemia, já sabemos lidar com essa situação. Antes não, agora sim. E é por isso que eu estou trazendo várias informações, vários vídeos sobre a minha profissão e também sobre as minhas obras. Então, como eu estou conversando aqui, né, na amizade aqui com vocês, eu vou falar para vocês como eu estou lidando. Eu estou pensando no quê? Eu tenho que me divulgar como escritora, mas de uma maneira extremamente objetiva. E realmente falar para vocês, eu sou escritora, os meus livros são esses, e eu quero cativar vocês, porque vou falar para vocês, se eu não gostasse, a gente tem que gostar do que a gente escreve, mas eu falo para vocês, as minhas obras eu vou vendendo para vocês, não porque eu simplesmente quero vender, mas eu quero que vocês leiam as minhas obras, sabe? Quando eu conseguir colocar ele de graça, eu vou divulgar para vocês. Eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês coloquem lá 5 estrelinhas. Quero que vocês coloquem críticas lá na Amazon KDP sobre as minhas obras. Os links dos meus livros vão ficar sempre aqui na descrição dos meus vídeos. Isso é muito importante, porque quando a gente vai trabalhando, a gente acaba, às vezes, no início da nossa profissão, se perdendo. É óbvio que eu gosto muito de divulgar todos os escritores, eu continuo trazendo conteúdos assim, se eu precisar divulgar, eu vou divulgar, mas eu estava esquecendo de divulgar a mim. E agora, esse ano que está por vir, que eu já estou começando o ano de 2021, né? E eu vou continuar até o ano que vem, até o ano de 2022, e eu quero que vocês entendam que a gente precisa vender os nossos produtos e acreditar, porque quando a gente acredita realmente nos nossos produtos, nos nossos livros, é porque a gente acredita que tem qualidade. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Demônio é uma obra que faz vocês pensarem muito sobre a vida. Foi um livro escrito muito antes da pandemia. O meu quarto livro que eu tô para liberar, e eu tive um bloqueio muito grande para liberar, eu também tive esse livro escrito muito antes da pandemia. Mas olha como a gente vai escrevendo e sem a gente saber, a gente acaba colocando todos esses temas de uma maneira muito atual. Quero trazer num próximo vídeo uma divulgação, né, prévia sobre a minha próxima obra, que é chamada Cobaia Entre Mentes. E essa obra... Dei um cortezinho aqui, um pausa, mas eu vou continuar, que os barulhos vão surgindo e eu não vou editar esse vídeo, vai ser assim que eu vou seguir em frente aqui. Então, como eu falei para vocês, eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre o meu quarto livro, meu próximo livro a ser lançado, que só falta terminar a revisão, que é Cobaia Entre Mentes. Tanto Entre Mentes quanto o livro Demônio foi escrito bem antes dessa pandemia, tá? Então, eu quero que vocês entendam como vários conteúdos podem ser atuais, mesmo que a gente não tenha intenção ou intencionalmente, mas as histórias são sempre atuais e a humanidade vai sempre passar por várias situações de crise, de transtornos, de desequilíbrios em busca de um equilíbrio. Então, independente de tudo que está acontecendo, eu falo para vocês, eu quero continuar escrevendo e eu estou escrevendo e eu quero trazer sempre conteúdos aqui para vocês no canal da autora. O livro Demônio está disponível na Amazon KDP e eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelo personagem. Eu tenho um desenvolvimento muito mais complexo e eu quero trazer para vocês também, em um próximo vídeo, a questão de formas da gente desenvolver a história, tá? E eu quero colocar para vocês várias temáticas de como desenvolver a história. Mas eu quero especificamente falar o seguinte. No livro Demônio, eu tive como característica diferenciada
ter uma preocupação maior sobre o desenvolvimento das personalidades, porque a gente precisa se atentar muito às características mentais, físicas, psicológicas, de uma maneira que ela sempre combine com o início até o final. Isso eu já falei no outro vídeo, mas eu repito aqui para vocês. Então, nesse livro Demônio, a minha preocupação maior foi ter o desenvolvimento de uma linha de tempo bem consolidada, porque era uma história que precisava dessa linha de tempo, mas não significa que todas as suas obras vão ser desenvolvidas assim. Existem outras maneiras de vocês conseguirem trazer. Uma outra informação só para eu poder finalizar. Vocês podem estar com um momento em que a gente não consegue trazer a ideia de um próximo livro. Uma ideia legal que eu já vou adiantar a vocês, que para o livro A Cobaia, que é o meu próximo livro, eu tive como característica diferente de todos os livros anteriores. Diferente dos meus livros anteriores, que eu já vim com uma ideia, porque Demônio veio, como eu falei isso no outro vídeo, mas não falei aqui. O livro Demônio veio por uma proposta por conta de um sonho que eu tive. E a ideia desse sonho sobre um grande portal e uma grande abertura de um portão de ferro escuro, bem desenhado, com características de quando essa porta se abria, seres alados voavam e eram libertos, eram liberados e tudo isso começava a fugir do controle. Essa ideia partiu desse cenário sobre o portão do inferno, né? Então essas informações acabaram sendo desenvolvidas por conta desse sonho que eu tive. Então às vezes informações prévias fazem com que a gente consiga ter a inspiração ou a criatividade ou o desmembramento de algumas informações para que a gente possa ter o primeiro passo para a gente poder escrever. Barulho aqui dentro de casa, é assim mesmo. E quando a gente pensa em uma outra proposta, não tenho inspiração nenhuma, não estou tendo criatividade nenhuma, como eu vou conseguir escrever um livro partindo de uma história que eu nem sei o que eu vou escrever? Uma ideia muito legal, que eu sei que a gente já ouviu falar muito sobre isso, mas às vezes a gente não sabe aplicar exatamente o que é o brainstorm. Quando eu falo brainstorm, a gente tem que entender o seguinte, essa tempestade cerebral de informações não pode ter uma influência de terceiros, ou uma crítica, ou um julgamento. Você sozinho, senta num lugar confortável, com um papel na mão e um lápis, e começa a escrever absolutamente tudo que surge, palavras que surgem na sua cabeça. Tudo. Foi assim que eu parti com a história do livro Cobaia, que é o meu próximo livro. Eu simplesmente sentei num ambiente confortável, tinha uma árvore na frente, estava ventando, estava gostoso o ambiente, e eu simplesmente comecei a escrever. Nisso que eu comecei a escrever, foram muitas palavras que aquilo foi... Eu não escrevi texto, tá? Eu escrevi palavras. Árvore, uma mãe, ou um pai, ou uma avó, e vou escrevendo. Uma casa, um prédio, não tem problema que se repita, você não vai utilizar todos os elementos que a sua cabeça flui. Mas aquilo pode ser o estopim para uma criatividade do que uma coisa pode ligar a outra. Então, tudo aquilo eu fui escrevendo, fui colocando ali no papel. Depois, eu fiz um esqueleto. Comecei a colocar o ponto principal. E o meu ponto principal na história era uma árvore com muitos pássaros que cantavam absurdamente alto. Isso foi da ideia que veio essa influência de escrever árvore, pássaro, barulho, porque eu estava num ambiente que tinha isso. Então, eu fui me influenciando pelo meio, fui me influenciando pela minha cabeça e eu fui simplesmente deixando essa tempestade de informações fluírem no papel. E dali, você vai ligando os pontos do que você quer que tenha. Você tem que lembrar que precisa ter conflitos. Uma história precisa ter problemas para que tenha resolução de problemas, para que seja interessante para o leitor. Você tem que criar os personagens, criar os cenários, criar plot twists, ou seja, conflitos, com soluções e uma conclusão. E dali, sem você escrever uma frase, você pode simplesmente criar as ideias por palavras, quase um fluxograma de informações ligando um ponto a outro pelo cenário, pelas ideias,
pelos conflitos. Então isso pode te ajudar muito se você está num período de bloqueio criativo, você está estressado, e quanto mais estressado por não estar conseguindo escrever, menos você consegue escrever. Experiência própria. Então fica aí a dica para vocês, se vocês estiverem sem ideia e gosto para poder escrever, simplesmente para, respira, sem a presença de ninguém, tá? E começa. Ah, eu não tenho condição de estar sozinho. Espera todo mundo dormir e você faz isso, tá bom? A gente sempre dá um jeitinho. Escreve e liga os pontos dentro da sua cabeça. Do que é certo ou errado. A ideia é sua, a história é sua. Quem tem que saber se é certo ou errado é você e a liberdade fluida dos seus personagens que vão caminhar sozinhos, tá bom? Galera, eu acho que é isso, falei demais. Compre os meus livros, conheça as minhas obras, me conheça como autora, assistam outros vídeos aqui no canal da autora Priscila Gomes, acessem também as minhas redes sociais, tudo autora Priscila Gomes, tá bom? Mas eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os links direto para os meus livros. Um beijo a cada um de vocês, peço para cada um de vocês curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal da autora. Peço desculpa pelos transtornos, por algum barulhinho ou outro, eu acredito que de repente nem vá aparecer aqui, mas já peço desculpa e agradeço a participação de cada um de vocês até aqui. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.